Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Viemos aqui atualizar vocês sobre todas as informações referentes ao poder legislativo da cidade, em meio à pandemia mundial que vivemos. Vamos começar agora com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, a Câmara Municipal continua com o seu trabalho, mesmo remoto, trabalhando também no atendimento à população de 9 às 13 horas e através do telefone 2524-1700, é muito importante a sua participação. Sabemos que são dias difíceis por causa da pandemia, mas vale ressaltar que essa casa, em momento algum, vai deixar de estar ao lado do cidadão. Por isso, que em nome dos 21 vereadores, eu quero conclamar a vocês a acompanhar os nossos trabalhos pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelas redes sociais. Tenham todos um excelente dia e o nosso muito obrigado. E vamos falar agora do quadro Fique por Dentro. O que são partidos políticos? Sempre houve, na história, grupos disputando acesso ao poder. Mesmo quando o modelo predominante de governo era o das monarquias absolutistas, com um rei que detinha todos os poderes em suas mãos, existia uma disputa entre grupos por mais acesso ao rei. Com isso, essas pessoas tinham mais chance de influenciar, em seu favor, as decisões reais. A partir do século XVII e, sobretudo, após a Revolução Francesa no século XVIII, o termo partido passou a fazer parte do vocabulário político para designar grupos de pessoas que tinham afinidades e interesses comuns. E a aproximação entre essas pessoas pode ter várias causas e origens: lugar de residência, classe social, crenças, posição ideológica, entre outros. Com o tempo, as sociedades se tornaram mais complicadas e a política se tornou uma atividade de tempo integral. Os partidos também se estruturaram e se profissionalizaram, passando a ser, na modernidade, por meio de eleições, o principal meio de acesso ao poder governamental. Formalmente, um partido político é uma entidade constituída, principalmente, por participantes voluntários, organizada como pessoa jurídica de direito privado, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, que tem como objetivo competir pelo poder político. A palavra partido vem de divisão, ser uma parte. Assim, cada partido tem parte de uma visão, ou seja, uma visão parcial, e defende essa visão porque acredita ser a que traz mais benefícios para a comunidade, a melhor para a sociedade, em detrimento das visões dos demais partidos. Por isso, os partidos almejam o poder. A sociedade pode expressar sua vontade por meio dos partidos com os quais se identifica, inclusive escolhendo os representantes indicados por eles. De um certo modo, pode-se dizer que os partidos institucionalizaram as divisões políticas e criaram um espaço para a competição pacífica de opiniões diferentes. E isso está na essência da política. Quando se apresentam para a sociedade em busca de adeptos ou de votos, os partidos listam seus valores e princípios, dizem o que pensam sobre as políticas públicas, traçam planos para o caso de assumirem o governo. O conjunto dessas questões pode ser chamado de ideologia, ou seja, a identidade partidária em termos do que o partido acredita ou propõe. Por meio dos partidos, são agrupadas opiniões semelhantes e reunidas em grandes vertentes ideológicas. Quando acontecem as eleições, a opinião pública se manifesta em termos políticos, escolhendo entre as diversas propostas apresentadas pelos diferentes partidos. É natural que os partidos também atuem na política interna pela divisão de poder. É por meio deles que são distribuídas, por exemplo, relatorias e presidências de comissão na Câmara dos Deputados. É por meio da participação deles no governo, o que chamamos de coalizão, que se constroem bases de sustentação para aprovação de propostas do governo para o país. Ou seja, eles são importantes não só como interface entre a sociedade em geral e o governo,
mas também como agentes internos que lutam pela divisão de poder dentro dos legislativos e do governo para defenderem suas posições. Isso significa que a existência de partidos diferentes é também uma forma de controle dos governantes. E no quadro Entrevista com Vereadores, nossa equipe conversou com os vereadores Wellington Moreira, do PSL, Isaac Demani, do PP e Johnny Maicon, do Republicano, além do vereador professor Pierre, do PSB. Acompanhe. O primeiro a conversar com a nossa equipe foi o vereador Isaac Demani, agora do PP, que falou sobre a flexibilização no isolamento, também sobre a verba na saúde, além dos requerimentos de sua autoria, solicitando informações sobre aglomerações nos coletivos e a fiscalização dos recursos destinados ao combate ao coronavírus. Vamos começar falando de um assunto polêmico aí, que é a questão da flexibilização das restrições. Pois é, Denis, é uma situação bastante complexa, Denis. Não é uma decisão fácil de se tomar. E o que acontece, Denis? Nós temos que cuidar da nossa saúde e essas restrições impostas visam achatar essa curva de contaminação do Covid-19, que é uma doença terrível, um inimigo invisível que nós estamos lutando, e nós compreendemos que essas ações têm que ser tomadas. De outro lado, Denis, nós temos que ter a preocupação, e eu venho defendendo isso há mais de 50 dias, há quase 2 meses, na verdade, que da mesma forma que nós tomamos o cuidado para cuidar as restrições, para cuidar da saúde da nossa população, nós temos que achar um ponto de equilíbrio para poder salvar a economia da nossa cidade também. Porque isso é salutar, isso é louvável, porque imagina você se começa a haver uma quebradeira geral nas nossas indústrias, no nosso comércio, nas nossas confecções, nos prestadores de serviço. Daqui a pouco vai estar aí um desemprego em massa terrível e as pessoas vão estar passando fome. Essa é a realidade. Então, por que eu tenho defendido uma flexibilização responsável, programada? Porque vai acabar, daqui a pouquinho eu estou enxergando lá na frente, eu comecei a ver isso lá atrás, que vai haver um desemprego muito grande na nossa cidade, pode haver até um caos social. E isso é uma realidade. Nós temos que cuidar da nossa saúde, e muito. Temos que cuidar, não podemos afrouxar nos nossos cuidados pessoais enquanto cidadão. Temos que ter novos hábitos, não tem jeito. Lavar, fazer a higienização das mãos, usar máscaras, cara. Fazer o afastamento social, não ficar se aproximando das pessoas. Infelizmente, parar com aquele hábito tão gostoso que nós temos de cumprimentar, dar a mão, abraçar, beijar. Isso nós vamos ter que nos cuidar, a população tem que fazer a parte também. Mas o que acontece? As restrições impostas do jeito que estão, vai levar a bancarrota na nossa cidade também. Vai haver uma quebradeira geral. Aí você imagina, Denis, uma multidão de friburguenses ou daqueles que escolheram Nova Friburgo para morar, desempregados na nossa cidade, passando fome. As confecções quebrando, os comércios fechando as portas, as nossas indústrias fechando. Não dá. E o que acontece? Há, no nosso município, liberação de algumas setores para funcionar. A construção civil está funcionando. As lojas de material de construção podem vender. As farmácias podem funcionar. Os supermercados podem funcionar. Os mercados menores também podem funcionar. As confecções podem funcionar para fazer máscara. Somente. Então, são coisas que nós não entendemos. Eu já fiz o pedido ao prefeito para liberar as confecções para trabalharem, para salvar o nosso polo de moda íntima e o emprego das nossas costureiras. Da mesma forma que elas já estão trabalhando para fazer máscara. A costureira que faz máscara, ela não está imune de pegar o vírus. Então, se chegar a um critério técnico que uma confecção pode trabalhar para fazer uma máscara de proteção, ela pode trabalhar para fazer calcinha, para fazer sutiã, para fazer cueca, fazer baby doll, fazer pijama, seja lá qual for a linha de produção da confecção, e ela poder desenvolver a sua atividade com os mesmos cuidados, com as mesmas restrições de segurança e de saúde, mesmas restrições sanitárias, com contraturno na sua fabricação, com afastamento das pessoas que trabalham, ela pode trabalhar para fazer a sua linha de produção normal, para salvar o nosso polo de moda íntima. Nova Friburgo, a capital da moda íntima, pode virar uma capital deserta, com aí centenas de confecções aí fechando as portas, botando milhares de funcionários na rua. O nosso comércio, da mesma forma,
Tem um comércio fechado aqui e tem outro aberto aqui do lado funcionando com restrição. Então, que esse comércio que está fechado, ele possa trabalhar, funcionar com as mesmas restrições que esse que está do lado funcionando. É isso que nós dependemos, um equilíbrio, para que salve-se aí a economia do nosso município. E lembrando, cuidando da saúde, aí a nossa população tem que fazer a parte dela também. Você só vai sair de casa se você tiver extrema necessidade. Você só vai fazer uma compra se você tiver necessidade dela. Mas se você tiver necessidade de fazer essa compra, você sabe que a loja vai estar lá aberta para te receber, trabalhando com restrição. Entendeu? Nós temos que fazer a nossa parte, sair somente o indispensável. Mas se sair, você sabe que você pode ir na loja tal ou no lugar tal, que vai poder te atender. E essa pessoa que está lá trabalhando vai estar garantindo o serviço dela e aquela loja não vai quebrar, aquela competição não vai quebrar. Nós vemos aí, ó, cadê a fiscalização do transporte público? Faz uma restrição, fecha todo mundo e os horários que os transportes estão funcionando, está funcionando tudo lotado. Eu já denunciei isso, já fiz requerimento de informação, estou cobrando a posição do executivo referente a isso. Então, nós temos que ter muito equilíbrio nesse momento, nós temos que ter muita responsabilidade, eu falo isso. Eu defendo sim a flexibilização, fui eu que levantei essa bandeira lá atrás, tive a coragem de botar a cara para bater. Hoje, graças a Deus, outros vereadores têm encampado esse posicionamento meu, porque senão a nossa cidade vai entrar numa rota de quebradeira que nós nunca vimos na história, um desemprego sem igual. Vereador, falando na questão do desemprego, que envolve, é lógico, a questão da economia e dinheiro, vamos falar sobre a verba da saúde. Pois é, tem vindo muitos valores para a nossa cidade. Nós estamos fiscalizando de olho nessa execução desses valores, Denis. Eu fiz um requerimento de informação, outros vereadores também fizeram requerimentos de informações. Nós estamos aí mapeando o gasto e a utilização desses valores. E não só na parte de fiscalização que nós temos feito, porque esses valores, Deus me livre de um centavo dele ser desviado para outro fim, que não seja no combate a esse coronavírus, esse vírus maldito. Eu consegui, junto ao deputado federal Luiz Antônio, uma emenda parlamentar. Nós vamos conseguir comprar 2 ambulâncias para ajudar no atendimento aqui da nossa cidade. O dinheiro já está depositado na conta do município. Na verdade, nós conseguimos R$500 mil. O valor que eu consegui daria para comprar 3 ambulâncias. E o vereador Naim, que também fez esse pedido a ele, não conseguiria comprar o UTI móvel que ele desejava lá para a comunidade de Lumiar. Eu fiz a gentileza, porque o vereador Naim é um vereador trabalhador, um companheiro meu, eu cedi parte desse valor dessa emenda que eu conquistei para ele completar o valor para ser comprado uma UTI lá para a comunidade de Lumiar. Então, com esse valor que o deputado Luiz Antônio mandou para a nossa cidade, que já está depositado nas contas da prefeitura, nós vamos comprar 2 ambulâncias de simples remoção e uma UTI móvel, que é uma luta do vereador Naim lá para a comunidade de Lumiar, que eu cedi uma parte desse valor que eu consegui para poder atender a comunidade de Lumiar lá e atender essa luta do nosso querido vereador Naim. Então, nós estamos trabalhando tanto na fiscalização quanto na obtenção de recursos para a nossa cidade, para nós podermos ajudar. E denunciando as coisas que estão erradas. Está aí o nosso hospital de campanha, uma vergonha, um circo montado lá no SESI, porque não tem nada dentro, o governo do estado cometendo o maior absurdo e atrocidade no nosso município, pagando uma fortuna de aluguel pelas tendas, pagando uma fortuna de jardinagem, e você chega lá, é uma tenda branca montada sem ter nada dentro. Então, nós lamentamos isso, e nós estamos trabalhando muito nessa questão da fiscalização dessas verbas que vêm para o combate do coronavírus no nosso município. Vereador, o senhor já teve uma resposta dos requerimentos que o senhor colocou, tanto da nova FAOL, quanto a questão da fiscalização desses recursos? Ainda não, porque está no prazo ainda do executivo responder. Mas nós temos aprovado sistematicamente nas nossas sessões requerimentos que vão nesse sentido. Então, nós vamos conseguir mapear e controlar aí o gasto desse dinheiro, observando se ele está sendo bem empregado, e nós torcemos e desejamos que ele esteja sendo bem empregado. Mas a nossa parte, como vereadores, como fiscais do povo, nós estamos fazendo. Vereador, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, passou bem rápido. O senhor quer fazer alguma consideração final? Não, é verdade. Eu quero fazer sim, Denis. Eu quero fazer, na verdade, um grande agradecimento, Denis, a todos os nossos profissionais que trabalham na saúde, não só os profissionais da saúde em si, todos que trabalham na saúde, sejam lá do mais querido e louvável, responsável, faxineiro que faz a limpeza
da higienização dos nossos locais, dos nossos hospitais, postos de saúde, seja do mais renomado médico que trabalha atuando no tratamento dos nossos pacientes, todos. Eu não quero falar o nome para não esquecer de ninguém, mas todos que trabalham. Quero deixar um agradecimento muito especial do fundo do meu coração, me curvar a eles. Eles são nossos heróis de verdade, eles estão na linha de frente dessa batalha, desse inimigo invisível, expondo as suas vidas, expondo as suas famílias, para poder cuidar da nossa população. Então, todos eles merecem o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, a nossa homenagem, que eu queria deixar a todos esses profissionais de saúde, e dizer que eu peço muito a Deus, Dene, para cuidar dessas pessoas, peço a Deus para cuidar da nossa cidade, da nossa população, que ilumine a cabeça dos nossos governantes, desde o presidente da República até o vereador, todos aqueles agentes políticos que têm trabalhado no nosso país, nesse momento tão difícil, para que as decisões que forem tomadas sejam decisões certas, que venham trazer benefício à nossa população, que haja uma conscientização de uma maneira geral, que nós precisamos nos unir para poder vencer essa grande batalha que é essa pandemia, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu peço a Deus que abençoe a nossa cidade, o nosso município, a toda a nossa população. Já o vereador Wellington Moreira, agora no PSL, fez duras críticas ao Poder Executivo Municipal. Ele falou também sobre as cestas básicas distribuídas no lugar da merenda escolar. E também falou da conta de luz, que, segundo ele, vem sendo cobrada quase que em dobro. Por último, ele falou sobre a falta de materiais no Hospital Municipal Raul Sertã. O senhor tem tocado em vários assuntos relevantes à pandemia do novo coronavírus e à atitude do Executivo Municipal. O senhor tem feito requerimentos de informação durante esse período, e agora que a Câmara votou a normalidade das votações, não só assuntos ligados à pandemia do novo coronavírus, acredito que o senhor tenha muito a falar. O senhor tem tocado em 3 pontos especificamente. Um deles é a questão da cesta básica, a distribuição da cesta básica no município de Nova Friburgo. O outro é a conta de luz, o grande aumento que os friburguenses sofreram aí. E o terceiro é a saúde. Vamos começar falando sobre a cesta básica, vereador. Infelizmente, eu não estou vendo iniciativa nenhuma por parte do governo, nenhum programa de ação por parte do prefeito. Ou seja, só vejo assinar decreto, só isso. Essa é a única atitude que o prefeito tem, assinar decretos, atitude nenhuma. A consequência poderá vir lá na frente. Fala-se aí, como a gente viu nas redes sociais, aí, a denúncia da vice-presidente do Conselho Municipal de Educação e de funcionários de escolas que falaram, né, desmentiram o prefeito, que deu uma entrevista a um jornal da nossa cidade, dizendo que transformou a alimentação escolar, a merenda escolar, melhor dizendo, em cesta básica, o que foi denunciado por mim, fiz uma representação junto ao Ministério Público, e o Ministério Público agiu de forma rígida, recomendando que não mexesse na merenda escolar. E eu recebi mensagem do MP, que foi encaminhada ao GAEDUC, né, Grupo de Atuação Especializado em Educação, a minha solicitação para que seja feita a distribuição de cestas para todos os alunos matriculados. Então, eu fico muito feliz, de forma atuante e rápida, o Ministério Público, de alguma forma, tentando modificar toda essa vergonha, acabar com toda esta vergonha que está acontecendo na nossa cidade de Nova Friburgo. Enquanto isso aí, eu terminei quanto ao fato das cestas básicas. E agora, quanto ao fato da conta de luz, foi outra vergonha, né? A Energisa está agindo de forma covarde, cruel, desumana. Falta de humanidade que está acontecendo. Então, eu aproveitei porque pessoas estavam me denunciando para mim, vamos supor um exemplo, elas estavam mantendo a rotina, pagando de 40% até quase 200% de aumento, ou seja, 100 e poucos por cento para não errar, de 30% a 40% a mais de 100%, 100 a 100 e poucos por cento que as pessoas estavam pagando, mantendo a rotina. Eu tive aí reclamações que a pessoa diminuiu o número de gasto de quilowatts
em quilowatt, diminuiu o número, né, e as pessoas continuam pagando o mesmo valor. Porque quando fala-se se gastar mais, aumenta, dobra e tudo mais, então aí a gente já vê que tem mentira, que tem covardia. Recebi também denúncia de uma menina que faz facção, coitada, trabalha em casa, né, é costureira, e o que aconteceu? Ela não está trabalhando, está desempregada, não está prestando serviço algum, e sua conta de luz veio quase o dobro. Aí prova-se também que tem coisa errada. Então, eu fiz denúncia junto ao Ministério Público e Federal, fiz uma denúncia também ao PROCON do Estado do Rio de Janeiro e à ANEEL. E a gente sabe que quando a ANEEL dá um valor, autoriza um reajuste, a gente sabe que é um valor muito baixo, entre 2% e 5% por aí. Tá? Então, eu fiz essa denúncia, espero que sejam tomadas também providências, porque não é possível. Uma pessoa, numa pandemia dessa, né, onde se pede para que não corte luz e água, e depois você vê contas de luz vindo cobradas de quase dobro, no dobro, ou maior dobro, mais do dobro, mais de 100%, então a gente vê que tem coisa errada aí, é inadmissível isso tudo que está acontecendo. Também fiz essa denúncia junto ao Ministério Público Federal, como eu falei, eu proponho a ANEEL, e espero que, se Deus quiser, algo venha acontecer para beneficiar a todos os moradores da nossa cidade. E quanto ao fato da saúde, a gente fala aí, flexibilidade, né, para liberar o comércio, entre outros, para trabalhar. Eu sou a favor que se faça isso com consciência. Vou falar por quê. Nós temos aqui falta de remédio no Raul Sertã, falta de insumos no Raul Sertã. Nós temos aí quase 50 funcionários da saúde que já contraíram a Covid-19, estão infectadas. Nós temos aí um CTI de brincadeira. Fizeram uma maquiagem deles, uma maquiagem no CTI da nossa cidade. Eles colocaram, foi aí o secretário de saúde para a rede social. Nós vimos aí no canal de televisão, no jornal, falar que Friburgo tinha 10 leitos de UTI preparados. O que eu fiz? Investiguei, vi que só tem 1 no trauma e 9 na Covid-19, que é o CTI da Covid-19, que seriam 10. Sendo que esses 9 da Covid-19, 4 funcionam, 5 são maquiagem. Não tinha saída para oxigênio e não tinha vácuo suficiente. Covardia, mentira. Falaram que, outra coisa, soube que não tinha a vitamina C que é usado no combate a coronavírus. É só mais uma situação. E também que não tinha nutricionista, que não tinha fisioterapeuta, que não tinha médico intensivista, ou seja, as pessoas ficavam como se fossem isoladas e não sendo tratadas. Isso é covardia, jogadas à morte, esperando a morte. Isso foi denúncia de funcionários. E quando eu fiz essa denúncia deles junto ao Ministério Público, denunciando tudo isso, sabe o que fizeram? Conseguiram arrumar um médico intensivista, mas cadê o nutricionista? Cadê o fisioterapeuta? Vitamina C, e denunciaram que não tinha. E não tem, só se chegou agora, hoje. Não tem. E que retiraram imediatamente deles aquela mentira, aquela maquiagem, aquele teatro que fizeram dos 9 CTI, nos 9 leitos com respiradores, monitores, tiraram 5 porque era maquiagem. Isso é uma covardia. Um governo cruel, mentiroso, brincando com a população. Cadê a atitude do prefeito? Cadê um plano de ação do prefeito? Chegando dinheiro em cima de dinheiro, milhões e milhões. Para onde está indo? Onde está se gastando? Eu tenho um requerimento de informação que vai entrar semana que vem. Uma covardia, inércia pura. Só se vê indo para a live para falar mentira.
vive de teoria, na prática nada, e com isso, vidas sendo ceifadas. Isso é uma covardia, e pode ter certeza, os números não batem. Chegaram-se testes, cadê os testes? Ficaram de chegar em 700 testes. E digo mais, seria para os profissionais da saúde, seria para as pessoas internadas em estado grave. E eu quero saber quais as pessoas que fizeram o teste. Quais são as pessoas que fizeram? Para onde foram esses testes? Em quem foi utilizado esses testes, esses 700? Nós temos leitos clínicos e leitos com UTI. Os leitos clínicos já falaram que quase todos, ou 100% já estão tomados. E os leitos CTI, infelizmente, são só 5%. Ou seja, nossa cidade, a saúde entrou em colapso. Então, tem que se estudar, tem que ser com muito carinho. O prefeito está freando isso tudo, porque ele sabe que a saúde entrou em colapso. Se ele liberar o comércio hoje, o que vai acontecer nessa cidade? Vai chegar uma hora que não vão se escolher. A gente fala que vai escolher quem vai viver e quem vai morrer. Sabe o que vai acontecer? Vão escolher um para viver enquanto 20 para morrer. Porque não tem estrutura o Hospital Raul Sertã. Não tem estrutura nenhuma. E isso eu já venho denunciando há muito tempo, que fiz denúncia que estavam sendo pessoas ficando na sala de internadas na sala de medicação e nos corredores. Nós vimos essas cenas aí. Inclusive, para concluir, nós sabemos também que eu vim brigando que não tinha respiradores, muitos respiradores quebrados e não tinha atitude por parte do governo municipal. O terceiro convidado desse programa foi o vereador Johnny Maicon, do Republicano. Ele falou sobre 3 assuntos: as medidas adotadas pelo Executivo perante a pandemia do novo coronavírus, a assistência à população também nesse período e a questão das contratações emergenciais. Vamos começar falando sobre os decretos e as medidas adotadas pelo Executivo? Então, Denis, podemos observar que o prefeito tem sido o tempo todo incoerente na tomada de decisões. Primeiro que ele só se posiciona depois que outros prefeitos, depois que o governador já tem o seu posicionamento. Então, sempre com manifestações de forma bem atrasadas. Agora, a gente precisa elencar alguns pontos que provam o quanto que essa gestão no período de pandemia do prefeito Renato Bravo tem sido incoerente. Primeiro, dizer o seguinte: desde o início, o prefeito tem decretado a proibição do funcionamento dos estabelecimentos que não estão classificados como essenciais. Agora, até o presente momento, não foi instalado aquilo que eu entendo ser uma das principais medidas, que são as instalações de barreiras sanitárias. Porque a gente pode ter, por exemplo, dentro de indicadores, de que o município esteja recebendo aí diariamente dezenas de pessoas que estão infectadas, trazendo o vírus aqui para Nova Friburgo. E essas mesmas pessoas podem estar se relacionando com outras nos ambientes ditos como essenciais. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar, que é uma incoerência do prefeito Renato Bravo. Agora, uma outra situação é que eu vi publicizado no site da própria Prefeitura Municipal de Nova Friburgo que eles instalarão inúmeras academias ao ar livre. Ora, não faz sentido algum, no período de pandemia, a instalação de academias ao ar livre, por uma série de questões. Primeiro é que, se há a permissão para que funcionários atuem e trabalhem na construção de academias ao ar livre, por que, então, não permitir a flexibilização com responsabilidade, com restrições, com regramentos, para que os estabelecimentos funcionem? Mais um ponto de incoerência da gestão do prefeito Renato Bravo. E o que dizer dos decretos municipais, que visivelmente privilegiam algumas classes e desfavorecem outras, né? A gente vê, por exemplo, a indústria, que para a construção civil, elas têm autorização via decreto do prefeito de funcionarem. As outras indústrias não. A gente observa também que as confecções que estão fabricando máscaras e EPIs podem funcionar e as outras não. Eu quero saber qual é a base, qual a fundamentação para privilegiar alguns grupos e desfavorecer a outros.
Então, eu sempre fui e continuo sendo favorável à flexibilização responsável aqui em Nova Friburgo. Vereador, e quanto à questão da assistência à população, agora eu me refiro à questão mesmo de cestas básicas, de distribuição de alimento, como é que o senhor enxerga isso? Denis, a gente observa que essa gestão é tão desastrosa, é tão desarticulada, sem um mínimo planejamento, que eles conseguem não fazer o mais simples, o óbvio. O que desde o início deveria ter sido feito e não fez, e nós alertamos? Aproveitar os processos da educação, né, os processos que já foram concluídos no início do ano, para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, os contratos que foram firmados com os nossos produtores rurais, e com isso tudo a população sofreu e tem sofrido, porque depois houve um posicionamento da Prefeitura de Nova Friburgo que só as famílias registradas no Cadastro Único do Governo Federal que teriam acesso a essas cestas básicas, e não todas as famílias cujos filhos estudam na rede pública municipal. E aí, Denis, se tivesse feito simples desde o início, nesse momento, as famílias já teriam recebido a segunda cesta básica, o município já poderia estar montando aí o cronograma para que as famílias recebessem a terceira cesta básica. Se tivesse tomado essa medida desde o início. Então, seria bom para todas as famílias que seriam assistidas, né? Famílias que têm os filhos aí na rede pública municipal. Os nossos agricultores não perderiam sua produção, como tem perdido dia após dia, né? Então, eles também continuariam sendo assistidos aí pelos recursos que vêm do governo federal, que é do PENAI, Programa Nacional de Educação Alimentar, né? E toda a sociedade estaria aí, pelo menos aqueles que mais precisam, sendo assistidos pelo governo municipal. Então, diante dessa situação toda, que a gente tem acompanhado desde o início, tivemos dentro da Secretaria de Assistência Social, tivemos um bom tempo lá, escaneamos na íntegra o processo emergencial, a gente tem feito aí várias apurações, nós observamos, por exemplo, que a mesma empresa que ganhou o processo emergencial é que já tinha firmado contrato com o município no início do ano para fornecer os gêneros alimentícios para as unidades educacionais. E, curiosamente, Dente, quando a gente faz o comparativo do valor do arroz, por exemplo, que o município estava pagando na licitação e comparamos aí com o emergencial, a diferença é 40 e poucos centavos no quilo. Algumas pessoas podem dizer, mas só 40 e poucos centavos? Agora multiplica por 225 mil quilos. A gente chega a uma diferença de 110 mil reais. Então, diante dessas situações suspeitosas e diante da falta de assistência à população, nós protocolamos um documento na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude aqui de Nova Friburgo, cientificando o órgão acerca dessa situação. E assim que eu tomei conhecimento que o GAIDUC, que é o Grupo de Atuação Especializada em Educação, o órgão dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, havia pedido recomendações para alguns poucos municípios do estado do Rio de Janeiro, dentre eles o município do Rio de Janeiro, no sentido de garantir a segurança alimentar de todos os alunos, independentemente de ter o cadastro das famílias em programas assistenciais. E ontem nós recebemos a feliz notícia, está aqui nas minhas mãos, a recomendação do GAIDUC. O município vai ter o prazo de até 10 dias para se manifestar se vai atender essa recomendação ou não. O objetivo dela não é apenas garantir a segurança alimentar de todos os alunos, que é o principal foco, mas também já sinalizar para o município que ele não pode utilizar qualquer tipo de recurso que tem vínculo aí com a educação para atender outras demandas, ok? Então, esperamos, sinceramente, que o prefeito atenda a essa recomendação, ok? Porque se isso não acontecer, muito provavelmente o Ministério Público vai ajuizar uma ação contra o município, vai gerar uma burocracia muito grande, e o prefeito pode ser envergonhado, porque, muito provavelmente, o pedido aí do promotor de justiça ao juiz, o juiz deve deferir esse pedido, e aí, obrigatoriamente, através de uma ordem judicial, o prefeito vai ter que cumprir, vai ser muito mais feio, né, a gente ter que chegar a essa situação.
Vereador, a gente já está chegando no final do nosso tempo. Se o senhor quiser finalizar, a gente falou, isso abordou já o assunto das contratações, nós falamos sobre a questão da assistência com a cesta básica e o senhor tocou já no assunto das contratações. Se o senhor quiser finalizar, por gentileza. Então, Denis, finalizando, dizendo que, infelizmente, como a gente sabe o quanto que essa gestão não é nada confiável, estão se aproveitando desse período de pandemia para fazer algumas contratações, para atender os interesses do sistema. Haja vista aí o objetivo de terceirizar o serviço de capina, de pintura de meio-fio, de limpeza aqui na nossa cidade, pelo valor de quase 3 milhões de reais, onde a maioria dos bairros não seriam contemplados, e já entrou com uma denúncia, e o município recuou. Esse recuo seja para sempre, não volte a colocar esse projeto. Estou aí. Dizer também que o município deseja gastar R$213 mil com aluguel de tendas. Isso é um absurdo, é inadmissível. Nós também vamos entrar com uma ação para proteger o erário e proteger também a população. Por erguer uma tenda no posto Tunicaçu Galanharia, exatamente ao lado da sala de vacinação, onde todos os dias inúmeras crianças, dentre elas recém-nascidos, que vão se vacinar. Então, por que não utilizar uma escola, um equipamento público que está inativo nesse momento, que, além de gerar uma economicidade em favor do município, vai proteger as pessoas ao entorno, porque vai utilizar o equipamento público de forma exclusiva para fazer a triagem aí do Covid-19. Então, a gente está identificando inúmeros processos e contratações que têm gerado aí muita desconfiança, suspeita por todos nós. Repito, até porque esse governo não é nada confiável. Então, a gente vai continuar aí desempenhando o nosso trabalho, a nossa obrigação, que é de fiscalizar os atos do Executivo, e sempre também propondo soluções, né, para que a gente avance aí no combate ao Covid-19 e muito em breve, gradualmente, a gente vai estar voltando aí à nossa normalidade cotidiana. Obrigado, Denis, obrigado aí a todos os telespectadores dessa programação aí da TV Câmara. O último entrevistado desse programa foi o vereador professor Pierre do PSB, que falou sobre os problemas na saúde, inclusive nas operações federais, a Lava Jato. Olha só, tudo começa em novembro de 2019, quando a Câmara de Vereadores recebe aqui um ofício da direção da UNIR em Nova Friburgo, né? E esse ofício trazia uma reclamação da organização social com relação a um reclame na faixa de R$6.600.000, quase R$6.700.000, que o município devia à UNIR e estava em findamento de contrato. O contrato findou-se em 16 de novembro de 2019 e a empresa, desde outubro, já havia apresentado aviso prévio, aos funcionários, entre 150 e 200 funcionários. Quer dizer, já tinha sido preparado, inclusive, os termos rescisórios desses funcionários, e a empresa reclamava de uma dívida que era exatamente no texto. Quem pega o ofício 758, UNIR 2019, vai observar que esse ofício, na análise do discurso, como eu sou professor de português, fiz essa análise do texto na aplicação, ele se concentra basicamente no pedido. Olha, paga porque nós precisamos, fazer a efetuação dos pagamentos dos ex-funcionários, as multas trabalhistas e também fornecedores e prestadores de serviço. O tempo inteiro o ofício é nesse tom. Um dos parágrafos, inclusive, o ofício diz que o município tem que ficar alerta porque ele responde solidariamente às demandas deixadas pela empresa terceirizada, inclusive de natureza trabalhista, como outrora ocorreu com a questão da Nitcop Nova Friburgo. Então, é um novo filme da Nitcop, logicamente, menos funcionários que a Nitcop, mas é um passivo trabalhista gravíssimo. Até pela realidade trabalhista que eu vou falar daqui a pouco na própria manifestação, com a realidade trabalhista hoje de ações e reclames trabalhistas que o Friburgo tem, que é uma coisa assim absurda que está na peça Calabar. E aí o que aconteceu? Diante desse reclame, a prefeitura não fazendo manifestações, eu fui para a prefeitura para fazer a digitalização do processo, nos termos da lei orgânica, e pegar esse processo, tanto ele quanto o 3105 de 2019,
que é relativa à questão também de pagamento e também de extensão de contrato. Até porque houve aditivos de contrato. E aí o que aconteceu? Passou-se um tempo, veio a operação Carona de Duque, né, que foi a questão de medicamento também, da nossa investigação, da denúncia da roubalheira que teve no governo de medicamento, que eu espero que dê uma solução rápida. Né? A Polícia Federal pela segunda vez veio aqui, e isso foi trabalho de uma operação legislativa fundamental que começou com a Mãos de Sangue, em 2017. Em 2019 foi apresentada a suboperação legislativa Juízo Final. Essa é que embasou, inclusive, todo o estudo técnico da Controladoria Geral da União. E foi incrível, os números bateram exatamente dentro do percentual que eu havia apontado na peça, numa análise pessoal do vereador professor Pierre, que foi a Juízo Final. Então, veio isso à tona e outras demandas. E depois o que aconteceu? Né, a Comissão de Apoio ao Servidor entrou com uma medida no Ministério Público do Trabalho, foi aberto um processo na Prefeitura em virtude da manifestação do então procurador que estava cobrindo as férias do Dr. Jefferson e do Dr. Leandro, e foi provocada uma abertura de processo na Prefeitura. Essa abertura de processo redundou no processo 6849 de 2020, que é um processo que conjugou a manifestação do Ministério Público do Trabalho, abertura de inquérito, né, suscitada pela comissão aqui da Casa, e também a juntada do processo 29061 e do processo 3105. E aí a Operação Calabar, ela logicamente, iniciada em 2019, mas ela ganha força exatamente no avanço dessa situação. Por quê? Porque o prefeito pagou a Unir. No dia 20, ele assinou um termo de dívida, de assunção de dívida e confissão de dívida, de reconhecimento, e pagou a Unir R$ 5.285.000 e alguns centavos. E a forma como ele pagou está descrita no processo 29061. E o processo 6849, ele trazia a lista dos termos de rescisão de contrato de trabalho de todos os funcionários da UPA. O nome de todos, um relatório que a controladora do município pediu à Unir que entregasse, e esse relatório foi juntado nesse processo. E eu tive, logicamente, na fiscalização, o acesso a todo esse relatório. Eu teve um tempo digitalizando isso na prefeitura pelo aplicativo do celular. Isso que as pessoas têm que entender. Às vezes o papel do vereador é no silêncio, é no trabalho, é isso que é papel de fiscalizador. E aí eu fui me debruçar sobre os processos. O processo 29061 é algo assim impressionante, porque é esse o processo de pagamento, ele que redundou no pagamento da Unir. Nesse processo, até o meio dele, o encaminhamento é qual? O município vai reter o dinheiro para pagar os credores, os funcionários, os credores. Tanto a controladoria se manifestou por 2 vezes nisso, como o subprocurador de processos litigiosos da prefeitura, que fez encaminhamento pedindo saldo à Secretaria de Fazenda, e o processo não voltou. Ficou na Fazenda. Dias depois foi feita uma ANAD, uma nota de autorização de despesa, nesse valor de 5.285.000. A Saúde apontou o valor, que tem diferença de valores, tá? O procurador fala que não tem, mas tem diferença em torno de R$43 mil de diferença de valor. E quando chega no dia 20, é assinado um termo de reconhecimento de dívida, muito estranho, porque sequer no termo tem o CNPJ do município. É tão curioso que tem ali o CPF e o RI, no caso o registro de identidade, do prefeito. E esse termo não bate nada com a questão da necessidade do ofício gerador. Então, como é que a prefeitura pagou esses 5 milhões à Unir e não observou que, inclusive em ata do dia 4 de novembro de 2019, foi feita uma reunião entre a prefeitura e a Unir, e o diretor administrativo da Unir, senhor Luiz Cláudio, esse diretor administrativo da Unir autorizou o município a reter o dinheiro e pagar os credores.
Então, assim, isso mostra para nós a complexidade, né, dessa situação. Por que que a prefeitura pagou? Por que que houve o pagamento? Se havia mecanismo de pagar esses funcionários e os credores, agora estão os funcionários sendo coagidos a receberem menos pelos advogados da Unir, e a Unir pegou o dinheiro, ó, e foi embora com ele. Dinheiro nosso, que a gente nem sabe onde está sendo aplicado, possivelmente fora da finalidade para a qual seria pagamentos relativos ao município. E aí o que acontece? Eu faço a peça relatando tudo isso, mais esse aspecto esquizofrênico da prefeitura, porque enquanto eu estava fiscalizando, eu ouvi na procuradoria que a prefeitura queria entrar com uma ação cautelar, pedindo bloqueio do dinheiro. Mas peraí, como é que é então? É muito engraçado. Eu entrego para o ladrão o dinheiro e depois eu mando a polícia ir atrás dele. É praticamente isso, na relação de comparação. E aí, olha que coisa curiosa, enquanto eu estava escrevendo a Operação Calabar, inclusive relatando que Nova Friburgo tem mais de 2.400 reclamações trabalhistas. Sabe quantas tem na cidade do Rio de Janeiro? 30. Sabe quantas tem em Niterói? 1. E aí pode ser que a gente esteja na Lava Jato, eu estou ajudando com outras informações na Lava Jato, né, das situações de combate à corrupção na cidade, e vai que no futuro esse dinheiro ele é recuperado pela justiça, um montante milionário. Alguém tem que estar lá para reclamar os 5.200.000 do município. Então é aí que está a questão de defesa do interesse público. A Calabar fala muito mais, tem muito mais elementos, mas a gente atuou exatamente numa ação de fiscalização e de colaboração no combate à corrupção na nossa cidade. Eu espero, sinceramente, que não demore muito, eles devem estar recebendo, porque foi por aviso de recebimento, né? E assim que eles possam analisar os documentos que foram todos encaminhados, além de outras informações que eu mandei também para a ciência do juízo da 7ª Vara Criminal, que é onde o titular é o doutor Marcelo Bretas, e também para os demais órgãos que eu citei, outras ações também possam ser suscitadas em Nova Friburgo no combate à corrupção, desta vez pela Operação Lava Jato. E no próximo programa você irá acompanhar entrevistas com os vereadores Márcio Damasio, do Cidadania, Zezinho do Caminhão, do PSB e Alcir Fonseca, do PP. Na última terça-feira aconteceu a 21ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, sendo a 8ª remota da Casa Legislativa, que tratou de deliberações de 2 requerimentos de informação, 1 veto parcial e 2 projetos de indicação legislativa, onde os requerimentos de informação e o projeto de indicação legislativa foram aprovados por unanimidade. E o veto não foi aceito por 10 votos a 8, em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução Legislativa 2384, de 2 de abril de 2020. Como tem sido realizado em todas as sessões remotas, cada vereador teve até 3 minutos para as considerações finais, começando pelo vereador Alcir Fonseca, que agradeceu ao Executivo, através da Secretaria de Obras do município, pela manutenção feita na Praça do Cascatinho. Agradecer aqui ao prefeito Renato Bravo, ao secretário de Serviço Público, Evandro, ao Claudinho, né, que é o subprefeito de Olaria, o Matiel, né, o secretário de Obras, que há um bom tempo a gente vem solicitando, né, a revitalização da Praça do Cascatinha, e essa semana deu início a essa obra. A gente já foi feita lá a limpeza, a poda de algumas árvores, né, será feita também a pintura, né, do que precisa ser pintado, e também a parte da iluminação da pracinha. Então, assim, quero aqui agradecer a todos que estão envolvidos, né? Foi uma luta, porque realmente a pracinha estava há um bom tempo já abandonada, a população ficou muito feliz de ver o início das obras. Então, aqui, presidente, quero agradecer, né? E também, né, aproveitando a oportunidade, dar os parabéns ao secretário de Agricultura, José Adilson Medeiros, né? Os nobres colegas podem comprovar isso. Ele está operando um trator de esteira ali na prainha, né? Que é uma estrada que liga a várias propriedades rurais, né, que tem produção, e ele mesmo operando o trator, ele pega de manhã até quase à noite. Então, assim, é um exemplo,
e fica aqui registrado o trabalho do secretário da Agricultura. O vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, fez uso da palavra falando sobre reuniões feitas com membros do Conselho Municipal de Educação, representantes da Secretaria, e mostrou sua preocupação com os alunos da rede pública que não têm acesso à disciplina escolar. Nós passamos uma ideia ontem, numa reunião com o Conselho Municipal de Educação, com representantes da Secretaria de Educação, no sentido das crianças do município, além de se não bastasse o problema da cesta básica, eles estão sem aulas há 2 meses. Essas crianças não estão tendo acesso nenhum. O vereador Lourival participou ontem comigo, né, vereador? E sabe que é uma dificuldade essas crianças terem acesso à aula. Então, os pais estão com dificuldade em casa. Muitos já estão desempregados. Está tendo aí uma discordância do que tange a educação do município. Então, nós sugerimos ontem que o governo municipal, né, nós temos aí como ajudar a Câmara, os vereadores querem ajudar no sentido de fazer aí uma antecipação, de que seja feito através das TVs locais, das companhias de internet, para que essas crianças tenham acesso à educação remota, como alguns lugares já estão tendo. É inadmissível que essas crianças não tenham acesso à educação. Já são 2 meses que essas crianças não têm acesso a nenhum tipo de educação. E aí a gente vai perguntar, e os pais? Muitas dessas crianças, os pais, a vida não deram oportunidade de eles frequentarem um banco de escola. E, nesse momento, além desses problemas, eles estão tendo dificuldades financeiras. Isso não está tendo condições plenas dessas crianças terem nenhum, eu volto a repetir, nenhum acesso, vereador Cristiano Guenin, vereador professor Pierre, vereador professor Norival, nenhum acesso a nenhum tipo de matéria escolar. O vereador doutor Luiz Fernando, do PROS, falou sobre a falta de informação quanto ao número exato do município de contaminados pela Covid-19 e mencionou também a questão das compras de caixões. É necessário pedir ao senhor prefeito que teste a população para que a gente tenha números exatos dos doentes que estão na nossa cidade. É muito importante que seja feito isso. Número 3, senhor presidente. O prefeito de Nova Friburgo fez uma licitação a compra de caixões e funeral. Como que vai fazer funeral se os caixões com pacientes Covid não pode ter? Funeral é desrespeito com o cidadão, é desrespeito com o dinheiro público. Eu peço novamente aos senhores da Comissão de Saúde que a gente discuta esse assunto. Falei no outro dia com o governador Wellington, falei com o Carlinho do Kiko, falei com o Cascão, para a gente marcar nem que seja uma reunião virtual. Mas nós podemos discutir esse assunto, nós precisamos discutir isso. Queria agradecer a todos os pares a compreensão, mas temos que ficar de olho porque quem paga é o povo com isso. E a vida do povo é em primeiro lugar. Obrigado, senhor presidente. A vereadora Vanderlei abraça essa ideia, falou da indignação de diretoras de creches e escolas com a distribuição das cestas básicas para os alunos e familiares da rede municipal de educação. Mas eu recebi uma ligação de uma diretora que está indignada, como outras diretoras de escolas e creches municipais, que, paz, meus senhores, mesmo eu sendo da base do governo, eu não posso me calar diante de um absurdo que eu acabei de receber. Numa determinada unidade, com 90 alunos, foi mandado para essa unidade 37 cestas básicas. A unidade tem 90 alunos, a escola recebeu 37 cestas básicas, sendo que 20 dessas cestas básicas são para alunos que nunca existiram nessa unidade e outros que nem estão mais nessa unidade. Ou seja, somente 17 cestas básicas para a diretora entregar. Isso em uma unidade. Na outra unidade, a diretora mandou uma lista de 51 nomes para a secretaria. Vieram para essa unidade 11 cestas básicas, sendo que só 4 constavam o nome de alunos. Gente, isso é um absurdo. O que está acontecendo? Olha só, é com alimento, é com comida.
As pessoas, as famílias estão necessitadas desses alimentos. Finalizando os pronunciamentos, o vereador Zezinho do Caminhão falou da luta no seu mandato em levar melhorias para os bairros do Cônego e Cascatinha, mencionando o surgimento de benfeitores, segundo ele, oportunistas. Eu tenho lutado muito aqui pela minha área, aqui, né, o bairro do Cônego, Cascatinha, Sítio São Luís, Vargem Grande, né, Grande do Céu, Caledônia, e muito sozinho, né, buscando aqui há muito sacrifício, alguns benefícios. Então, é uma luta árdua. E agora a gente começa a ver, em períodos de eleição, os oportunistas, né, camuflados, né, que é a hora que a população mais precisa desses parlamentares, a população não pode contar com eles. Inclusive, assumiram, né, atribuições que não correspondem à atuação do vereador. Né? Inclusive, a gente vê lá fazendo vídeo, filmando, inclusive no horário de serviço, até atrapalhando o bom andamento do trabalho. Só que eu vou estar dentro dessas comunidades, dentro do bairro, pegando as votações dos vereadores que fazem isso, né, que são os verdadeiros caras de pau, e dizer quanto que eles votaram contra a população. A hora que a população precisou desses parlamentares, ele votou ali a favor de aumentos de tributo, como há uma revolta muito grande na taxa de lixo. Eu vou estar mostrando ali a votação do vereador. Né? Ele podia ter se posicionado, né, para que não desse um reajuste ilegal na FAO, favorável. Né? Podia ter cassado o mandato do prefeito por 2 vezes por ilegalidade, defendeu. Né? E agora aparece como salvador da pátria no bairro. Já na última quinta-feira aconteceu a 22ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, sendo a 9ª remota. Ela tratou de deliberações de 3 requerimentos de informação e um projeto de resolução legislativa. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. O projeto de resolução foi aprovado por 19 votos a 1. Também em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução Legislativa número 2384, de 2 de abril de 2020. Nas considerações finais dessa deliberação remota, o vereador Cristiano Guenin disse estar participando das reuniões voltadas para o controle do coronavírus junto a representantes da saúde, da prefeitura e também setores da economia. Eu tenho participado diuturnamente das reuniões remotas do COI, pessoal da saúde, da prefeitura, o prefeito, o secretário de saúde, e a cada dia novas informações, novas tentativas de fazer da forma mais equilibrada possível a retomada das ações. É uma pressão muito grande que tem sofrido não só o prefeito de Friburgo, mas todos os prefeitos na questão da flexibilização. A gente sabe que é uma escolha dificílima, tem que ter um equilíbrio muito grande nesse momento. A gente, apesar de estarmos em comparação com outros municípios, com dados aí ainda, já são 130 pessoas que testaram positivo e já são, se não me engano, 12 óbitos, né? É óbvio que a gente não queria perder ninguém, que a gente queria que não tivesse mais contaminação, mas vamos pensar o seguinte: se faz uma abertura sem o devido planejamento, e esses números tendem a responsabilidade vai ser de quem? Logo em seguida, o vereador Márcio Damasio, agora no Cidadania, falou a respeito da flexibilização no isolamento. Nós não podemos deixar que o comércio, que as indústrias fiquem paradas da maneira que está. As pessoas estão entrando em desespero por não ter as suas atividades econômicas funcionando. Isso vai dar um caos muito maior e as pessoas, a tendência é ficar cada vez mais doente, entrar em depressão. É preciso que cada um faça a sua parte com a higienização, tomando os devidos cuidados, mas sim, tem que voltar ao trabalho de maneira controlada, de maneira organizada, que o prefeito tenha, sim, a fiscalização, mas que tenha um termo. Agora, essa semana, eu presenciei aqui um barbeiro, aqui, um cabeleireiro amigo nosso, desesperado porque a vigilância foi lá e lacrou o seu salão de cabelo. Ele estava cortando cabelo. E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara de hoje. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até amanhã.